É possível tornar o ecossistema brasileiro menos hostil para o empreendedor? Chamo ao palco como mediador deste painel o jornalista Silvio Navarro, que é integrante da bancada do 3 em 1 da Jovem Pan. Convido também ao palco o Marcos Salucci, que é professor e coordenador de projetos da FGV 100. Matheus Moraes, presidente da 99 APP. Juliana Seabra, diretora da TOTUS e Dexo. Juliano, desculpa. Desculpa, Juliano. E o Bruno Caetano, que é diretor superintendente do Sebrae São Paulo. Bom, vamos lá. Bom dia a todos, aqui os nossos convidados para o painel e também na plateia. Como a Denise colocou a pergunta desse nosso painel, é possível tornar o ecossistema menos hostil para o empreendedor? Eu, quando leio a pergunta, como jornalista, uma palavra me ocorre imediatamente: burocracia. Então, queria começar aqui um 4 em 1, a gente vai girando aqui, num bate-papo, como eliminar as travas, e quais são elas também, para a gente abrir aqui o nosso papo. Vamos lá, vamos girando aqui. Bom dia para todo mundo. Acho que tem algumas coisas, né, a gente tem que lembrar. Eu gosto sempre de dizer que burocracia, para mim, é resolver o problema da burocracia. A gente tem que abrir o capô do carro e olhar o que tem ali dentro, porque a gente acha que tem alguma solução mágica, e no fim do dia é muito trabalho de revisão de processos, tentar criar eficiência, foco na experiência do usuário, que no fim do dia é o empreendedor, que tem que passar em diferentes lugares. A gente está aqui com a FIF na plateia, vou aproveitar e fazer o gancho, porque a gente tem visto muitas ações acontecendo no Brasil, várias que ele liderou, e no fim do dia o grande desafio não está em convencer a cúpula do poder público, que a burocracia é difícil, ruim, complicada. O difícil está em conseguir consertar ali no meio do caminho, conseguir negociar com o cara do carimbo, conseguir criar um sistema que faça sentido, conseguir eliminar a síndrome dos pequenos poderes entre diferentes repartições. Acho que esse desafio primordial para a gente resolver o problema da burocracia. Senão, se a gente aqui for discutir como eliminar a burocracia no Brasil e achar que isso vai ser resolvido pela vontade de quem for eleito em qualquer cargo, a gente está bastante enganado. Bruno. Eu concordo com o Joano. Bom dia a todos, bom dia a FIF, todos aqui presentes na mesa, no auditório. Acho que a questão fundamental é o foco adequado, né? Poucas são as administrações que pensam no seu usuário final, que no caso é o empreendedor, né? Um segundo ponto é que todo mundo hoje quer fazer um sistema unificado. Então, você tem um sistema unificado das prefeituras, um sistema unificado do Estado, um sistema unificado nacional, que não se conversam, né? Então, esse é um segundo ponto. Precisa haver um acordo entre os entes federativos para que, de fato, tenha-se um único sistema, né? Ainda a semana passada ou retrasada, estávamos eu e a FIF na Prefeitura de São Paulo para tentar acudir o município de São Paulo, porque o prefeito de São Paulo recebeu um ofício do Ministério do Desenvolvimento dizendo que o sistema que a Prefeitura de São Paulo tinha apostado todas as suas fichas para que houvesse uma simplificação, simplesmente vai ser desligado no final do ano, né? Então, veja, cidade de São Paulo, não estamos falando de uma cidade de 3 mil habitantes, estamos falando da maior cidade da América Latina. Exato, né? Então, não há, em absoluto, um foco no usuário, que é o empreendedor. E, por fim, não há estabilidade das políticas, né? Porque muitas vezes se aposta num caminho, né, como é o caso da Prefeitura de São Paulo, né, abriu-se mão aqui de ter um sistema próprio, aderiu a uma plataforma nacional, e no meio do caminho o governo federal simplesmente manda um ofício dizendo que não tem mais, né? Então falta também uma visão cooperativa entre os entes federativos. Vamos lá, vamos girando.
Bom dia a todos. Bem, eu concordo com o que foi falado. Eu queria trazer um pouquinho também a perspectiva do empreendedor, né? Também há, muitas vezes, uma resistência do próprio empreendedor em buscar ali caminhos e maior eficiência para conseguir atender, muitas vezes, as determinações aí do poder público. Eu entendo que há, sim, uma desconexão entre as esferas municipal, estadual e federal, e entendo que é muito importante que o empreendedor também se adeque a algumas delas, né, e busque aí formas de gestão mais eficazes, eficientes para cumprir alguns desses procedimentos. Bom dia a todos. Primeiro, eu acho que todo mundo aqui já falou sobre a dificuldade que é e a burocracia, e para não repetir, eu vejo primeiro que a gente tem todas as nossas grandes dificuldades, elas se tornam de alguma forma uma oportunidade para o empreendedor. Então, falando na voz do empreendedor, acho que até esse sistema burocrático e essas dificuldades podem se tornar uma oportunidade, seja de investimento ou empreendedorismo para quem está de fora da administração pública ou até para quem está de dentro. É muito simples para a gente olhar hoje, no nosso caso da 99, conseguir imaginar que as pessoas pedem um carro por um aplicativo e ver isso como algo inovador, mas é uma solução muito simples, que é conectar uma pessoa através de um recurso tecnológico. E quando a gente olha para a burocracia, a gente fala desde os cartórios até, enfim, abrir uma empresa ou fechar uma empresa. Existem formas de tornar esse processo mais simples, e tornar esse processo mais simples é um empreendimento. É uma oportunidade, seja para o gestor público, seja para o empreendedor que construir uma solução para isso. Então, em termos práticos, eu olho para esse grande problema nacional como uma oportunidade de empreendimento, seja para a gente aqui que está no palco ou para quem está lá na administração pública. Ainda dentro da burocracia, quem sofre mais? Pequeno, médio, ou tanto faz? Pequeno. Não, o pequeno sofre mais. Claro que o Brasil perde de forma geral, mas o médio e o grande, tem gente que faz por ele, né? O sujeito tem condição de pagar alguém, um contador, um cara que vai trilhar esse caminho que é tão difícil no Brasil. O pequeno, ele não sobrevive, né? Ele é o sujeito que acorda de manhã, tem que ele levar o filho para a escola, abrir a loja, ir ao banco, voltar. Então, esse é o cara que ele é praticamente sozinho para resolver os seus problemas. Então, o pequeno sofre mais. Agora, queria também trazer aqui uma ideia de como, quando o poder público ele destrava, como a sociedade responde. Veja, vamos completar esse ano 10 anos de microempreendedor individual, MEI. O Afif é o pai do MEI, né? Quem que teve a ideia lá atrás de criar essa figura. Né? Então, quando você fala, se há 10 anos atrás você dissesse, olha, é possível abrir sua empresa pela internet, você vai pagar mais ou menos R$50 por mês de contribuição, que é a somatória de todos os impostos, você vai retirar o seu CNPJ em 30, 40 minutos, você vai dizer, não, Bruno, isso é mentira, isso não existe no Brasil. Existe, está aí, é a figura do MEI. E de lá para cá, 8 milhões de pessoas saíram na informalidade e tiraram o seu CNPJ, para mostrar que existe, sim, uma grande demanda da sociedade pelo destravamento e pela desburocratização. E quando isso é feito pelo poder público, a resposta é muito rápida e muito forte. Pois é, pelo poder público, né? As eleições estão aí praticamente resolvidas, a gente pode dizer assim, e temos um novo Congresso Nacional eleito com um perfil bastante distinto do anterior. Eu queria saber de vocês o que vocês esperam do ponto de vista de legislação, de avanço nesse sentido, porque muita coisa do que vocês falaram aqui nessa rodada anterior e falaremos ao longo aí dos próximos minutos passam pelo legislativo. Vamos girando. Bom, não tem uma bala de prata, acho que isso já foi dito aqui, mas o simples fato de se discutir isso de forma frequente começa a criar um ecossistema favorável ao empreendedorismo. Na hora que se discute medidas legislativas, e aí vão desde do tributário, enfim, até a desoneração, isso, consequentemente, traz à tona o tema empreendedorismo, as pessoas começam a ter mais acesso à informação e elas começam a movimentar essa máquina que é o investimento nacional. Na hora que todo mundo pergunta, o que vocês gostariam que tivesse de política pública? Bom, a gente tem que fazer um plano de governo praticamente para falar o que a gente quer.
Mas para o cara que está lá na ponta, lá embaixo, se a gente conseguir facilitar um pouquinho... O MEI é um grande exemplo de como um pouquinho de tecnologia consegue resolver a vida das pessoas. Se a gente conseguir fazer um pouquinho disso em cada um dos ambientes... E eu falo por exemplo, as pessoas falam que a gente não tem ciência próxima ao empreendedorismo. Se a gente começar a falar sobre o assunto, se as faculdades começarem a expor um pouco mais as suas empresas júniores, a gente começa a ter solução desses problemas. Se a gente conseguir tirar a oneração do investidor anjo, para ele poder investir no empresário brasileiro, se a gente facilitar o investimento internacional em empresas brasileiras que estão começando, aquela lá do início, a que precisa de 10 mil reais. Eu não estou falando das que precisam de 20 milhões, as que precisam de 10 mil reais. Se a gente conseguir incrementalmente mudar as legislações, a gente vai conseguir fomentar o empreendedorismo, mas tudo começa com o poder público, através do Executivo e do Congresso, discutir o tema de forma mais ampla e mais frequente. Vamos girar. Vamos lá. Eu entendo e acredito que realmente o tema vai... entra aí nos holofotes aí, do novo Congresso. Existe aí uma mudança clara, bastante interessante que está vindo. É claro que a gente não sabe exatamente como isso vai se comportar nos próximos anos. A gente precisa acompanhar, entender como isso vai, qual o efeito disso. Eu acho que empreendedor lá na ponta. A gente muitas vezes esquece, eu acho interessante essa questão do que importa, e a gente tem um espaço, um gap muito grande nesse investimento inicial, nesse investimento semente, e também tem uma questão cultural, né? A gente tem alguns estudos, o Global Entrepreneurship Monitor, que o Sebrae ele faz todo ano, a gente vê 1,1% dos brasileiros investem numa empresa sem que ela seja do seu familiar ou do seu amigo próximo. Então, a gente também tem uma questão cultural que, com certeza, a legislação vai permitir que isso seja feito com maior segurança, que isso seja feito com maior propriedade, e crie, sim, um ambiente favorável a esse tipo de investimento, ao crescimento desse tipo de atividade. Uma outra questão importante é lembrar, o mesmo estudo, o GEM, ele mostra que só 15% desses indivíduos que são entrevistados anualmente são formalizados. E quando a gente vai entender o porquê disso, praticamente 80%, 50% dos que não se formalizam é porque entendem que não precisam da formalização, ou seja, do seu CNPJ, ou integrar, entrar no MEI, para poder tocar essa atividade. E a minha pergunta que vem é, qual é essa atividade? Esse indivíduo ele é realmente um empreendedor? Ou ele está buscando uma alternativa ao emprego e à renda que ele perdeu em função da crise? Se a gente olhar para os dados de 2014, a gente percebe o seguinte, em 2014, quando veio a crise, o percentual de adultos no Brasil que optaram por empreender cresceu exponencialmente, cresceu quase 7 ou 8%. Esse indivíduo, ele, de maneira geral, ele não é um empreendedor. Ele saiu da formalidade, ele saiu do emprego e foi empurrado para o empreendedorismo. Quando ele chega lá, e vê realmente uma alternativa de emprego e renda, ele encontra a burocracia na frente dele. 2017, dados desse ano, mostram o seguinte, assim que a economia começou a melhorar, esse indivíduo fez o quê? Voltou para o emprego formal. Ele fugiu, ele voltou. Então, ali, naquele ambiente empreendedor, onde há pouca política governamental, muitas vezes, que vai ajudar ele nesse primeiro momento, onde falta apoio financeiro, um custo de capital muito alto, e onde há excesso de burocracia, ele realmente é um ambiente, muitas vezes, não hostil. E faz com que ele, então, busque qualquer alternativa de emprego formal assim que a economia melhore. Isso é bastante visível quando a gente olha os dados do Brasil. A questão da formalidade é importante, até porque, muitas vezes, como ele disse, o cara foi arriscar porque não tinha outra alternativa. Só para a gente continuar no tema do Congresso Nacional e das leis, mas vamos misturando aqui os assuntos, a ideia é um bate-papo. Legal. Acho que tem uma coisa importante que a gente tem que lembrar, que empreendedorismo não é de esquerda ou de direita, né? Acho que é uma das poucas coisas que tem um grau de unanimidade quando vai para Congresso, quando se aprovam leis. Acho que existe uma compreensão por parte de quase toda a sociedade de que o empreendedor é um bicho importante e que precisa ser estimulado. Então, acho que esse é o primeiro ponto.
acho que tem uma questão relevante quando a gente lembra do papel do Congresso, o papel do novo Congresso. Acho que tem duas coisas importantes. A primeira é a gente lembrar que o fato de a gente ter um grupo significativo de empresários eleitos como deputados nos faz lembrar que talvez eles sejam os primeiros a se lembrar de como a vida é difícil para o empreendedor. E eu acho que esse papel para ajudar no processo de destravamento, ele é super, super relevante. Só que para mim tem um ponto que ele vai além do Congresso, que vai para o Poder Executivo, nas 3 esferas de governo, que é a capacidade de coordenação de política pública. Não é possível que a gente ainda esteja num país onde uma política pública definida 2, 3 anos atrás, como o sistema que o Bruno acabou de mencionar, ela seja descontinuada, afetando cidades do tamanho como a de São Paulo, milhões de empreendedores, dezenas de milhares de processos de abertura de empresa. Não é possível que a gente tenha tanta política pública microsetorizada em diferentes ministérios, diferentes secretarias. Essa visão de confusão, a falta de coordenação, a FIFI mencionou aqui a importância do tema estar de alguma forma centralizado, ou com capacidade de coordenação, ela é muito relevante, porque sem ela a gente vai aprovando qualquer coisa no Congresso que depois tem que desfazer, porque excesso de boa intenção, vontade de querer resolver o problema. Mas, no fim do dia, para mim, o que falta no Brasil, no mundo de empreendedorismo, é coordenação de política pública. É coordenação de pauta entre Câmara e Senado, é coordenação de pauta entre Congresso e Assembleias Estaduais e Câmaras de Vereadores. Enquanto a gente tiver essa confusão federativa e essa confusão na coordenação de política pública, fica muito difícil atuar para resolver de uma vez por todas esses problemas que a gente está apontando aqui. Acho que perdão, só para pegar o gancho aqui do Juliano, há uma confusão, uma falta de coordenação dentro das próprias estruturas do Executivo. Veja, não é raro, veja que nessa sala deve ter uma série de empreendedores, não é raro você entrar com um pedido, por exemplo, na Prefeitura, um órgão da Prefeitura dar uma orientação e você cumpre, e ao cumprir aquela determinação, você se desenquadra em relação à orientação de um outro órgão do mesmo ente, da mesma Prefeitura, né? Não é raro isso acontecer, né? Então, em relação à pergunta da expectativa em relação ao novo Congresso, acho que tem uma agenda legislativa que é bastante óbvia, que precisa ser trilhada, mas há também que se exercer, por parte dos congressistas, uma outra força tão importante quanto que a de legislar, que é a de fiscalizar, para ver se as coisas estão funcionando, né? Então, se esse tema de fato virar pauta dos congressistas, que eles também ajudem a cobrar melhor coordenação, porque não é só propor uma nova lei, é fazer com que as coisas que estão aí funcionem, e de fato não estão funcionando, para estarrecimento de todos, né? Estávamos conversando ainda sobre esse assunto com a FIFI. Você sabe quanto custa para manter de pé o sistema que registra hoje empresas na cidade de São Paulo? Pouco mais de R$200 mil por mês. R$200 mil por mês para uma cidade, país. Quer dizer, quando você tem que pedir socorro para se discutir um sistema que tem que ficar de pé, que custa apenas R$200 mil por mês, que é um dinheiro nada para uma prefeitura de São Paulo, porque as coisas não vão bem, né? Porque não é prioridade, né? E a gente tem que lembrar a consequência disso, né? A consequência de não haver um sistema, a consequência de não haver uma política pública que simplifique os processos, faz com que o sistema inteiro caia na corrupção, na venda de facilidade, nos processos que a gente está acostumado, está todo mundo cansado, e a gente tenta esquecer qual é a causa. E a causa é como é que você consegue criar mecanismos para que processos como, por exemplo, a obtenção de um alvará, a concessão de uma licença, etc., elas não sejam objeto de interpretação por parte de um fiscal, e sim de seguir corretamente a regra, né? Agora, dentro desse cenário, qual a importância de um Ministério de Micro e Pequena Empresa, por exemplo, como a gente teve no Brasil, até porque o cenário que se avizinha, os candidatos, está na moda dizer que vamos enxugar ministério, vamos combinar que tem muitos mesmo, mas qual é a importância de um ministério nesse sentido? Bom, eu não vou entrar no fato de ter ministério ou não ter ministério, porque eu acho que a discussão é se esse vai ser um foco do governo.
se isso é uma pauta que a gente realmente quer propulsionar. Se isso de fato for, pode estar no Ministério da Fazenda, pode estar em qualquer ministério. Dentro do plano de governo dos dois candidatos, especialmente do que está na frente deve ganhar a eleição, você reconhece esses pontos? Olha, existe sim, eu acho que independente do candidato, tem sim uma discussão sobre o microempreendedor, porque hoje ocupam uma parcela gigantesca da sociedade. Um exemplo muito básico aqui que eu posso dar dentro da 99, que é o caso do motorista que dirige com o carro particular. Muitos desses profissionais, eles perderam o seu emprego e tiveram que encontrar uma fonte alternativa de renda. E só na 99, isso é mais de 300 mil motoristas. Então, quando a gente fala sobre desemprego no Brasil, a gente fala sobre 12,9 milhões de pessoas e a gente poderia estar falando sobre 13,2 se eles não estivessem dirigindo com a plataforma. Então, no final do dia, essa é uma parcela muito significante da sociedade que precisa ser cuidada e precisa ser estimulada. Essa é uma parcela da população que não precisa de auxílio, precisa de fomento, precisa de um caminho menos tortuoso. E também a gente fala, quando eu falo em nome da 99, eu falo muito sobre a nossa perspectiva tecnológica, sobre investimento. Enfim, a gente fala sobre alguém que começa pequeno, mas que já por natureza é médio ou grande. Mas são essas empresas também que precisam ser fomentadas para conseguir proporcionar outras alternativas de emprego. Não é só a nossa plataforma que garante que outros microempresários individuais consigam trilhar o seu caminho. A gente fala que o motorista é o CEO do seu carro. O seu carro é a sua empresa. E se a gente puder fomentar indústrias que promovem esse tipo de emprego, esse é o caminho para qualquer governo. É conseguir tirar a gente do desemprego promovendo outras indústrias. É encontrar formas de solucionar de forma sistêmica esse problema. Então, todo e qualquer candidato deveria olhar para o microempresário, para as pequenas empresas, só que deveria ser mais do que um ponto do plano de governo. Deveria ser um pilar tão relevante quanto é saúde, quanto é segurança, deveria ser o empreendedorismo também. Dessa forma, é a sociedade privada gerando riqueza para a população que é governada pelos nossos políticos hoje. Então, acho que é possível criar um ciclo virtuoso onde hoje tem tanta dificuldade. Sigo com você, professor. Vamos lá. Eu acho que atualmente talvez não tenha clima político para se criar um ministério da pequena empresa, né, da micro e pequena empresa, mas eu concordo, eu acho que é importante que ele seja um tema central, então eu me apoio aí ao que o Afif falou, no sentido de estar ligado diretamente à presidência da República, mas não sinto que hoje haja um clima político favorável à criação desse tipo de ministério, tá bom? Uma coisa importante que a gente tem que lembrar, essa questão, a gente está falando mais ou menos de 45 milhões de brasileiros adultos, né, de 18 a 64 anos, gerindo pequenos negócios, gerindo micro e pequenos negócios. Então, um candidato ou um governo que não leve esse tema como central, com a importância que ele merece, eu entendo que é claramente um sinal de que a gente tem um problema muito grande com relação à importância que os pequenos empresários, micro e pequenos empresários têm no Brasil. E entendo que também, pela parte dos empreendedores, falta um pouco de articulação. É importante também que se entenda a importância de se mobilizar, né, e levar, pautar também assuntos no Congresso. Eu entendo aqui nas três esferas, né, municipal, estadual e federal, para que esse tema seja cada vez mais central e se tenha aí um pouco mais de cuidado e atenção aí para o tema do empreendedorismo. Bruno, eu sigo com você e queria até colocar mais um ponto aqui para a gente ir girando, que é a questão também da capacitação. Em relação à questão de ministério ou não, que precisa ter gente com capacidade de coordenar, né? O fato é que não adianta também ter um ministério e o ministro não ter essa capacidade de coordenação junto aos seus pares, porque
Se isso não for prioridade do presidente da República, não adianta criar ministério, criar secretaria, porque as coisas não vão andar. Porque, de fato, se trata de uma política que tem que peitar muito forte as corporações, né? Isso precisa estar na agenda do presidente da República, precisa acordar todos os dias e dizer, olha, hoje eu não vou deixar esse negócio andar para trás, vou chamar o cara aqui que está cuidando disso para mim, para ver como é que está aquele assunto, se andou na Fazenda, se andou no Ministério do Desenvolvimento, senão não anda, né? Senão a estrutura em si não quer dizer muita coisa, né? Precisa estar na prioridade. Em relação à capacitação, isso falta muito também, né? Eu dei aqui o bom exemplo do MEI. O governo desburocratizou, 8 milhões de pessoas aderiram, ótimo. Mas para mostrar também que dessas 8 milhões de pessoas que aderiram ao MEI, mais de 4 milhões estão inadimplentes, né? Veja, e as exigências não são tão grandes, né? O sujeito tem que fazer uma vez por ano a declaração de faturamento da sua empresa e uma vez por mês pagar a sua contribuição, que é em torno de R$50 a R$60. Puxa vida, por que tem tanta gente assim inadimplente no Brasil, sendo que, nesse caso, as coisas não são tão complicadas assim? Porque falta capacitação, falta cultura empreendedora, falta capacidade de planejamento. Isso também precisa estar na agenda, e desde cedo, né? Por isso que a gente defende tanto no SEBRAE o programa de educação empreendedora, para levar essa mentalidade já para as escolas, desde o ensino fundamental. É evidente que você não vai ensinar um aluno de 10 anos de idade, que está aprendendo as operações básicas, a fazer fluxo de caixa. Mas é claro que é possível desenvolver nessa criança uma mentalidade de empreendedorismo, para ela trabalhar em equipe, para ela saber delegar, para ela saber coordenar suas ações, fazer um mínimo de um planejamento nas suas atividades lúdicas ali do dia a dia. E o SEBRAE tem uma série de programas que incentivam esse tipo de questão, que é um incentivo à cultura empreendedora, e acabamos agora de inaugurar uma faculdade. Então, a gente tem programas desde do ensino fundamental, ensino médio, e agora uma faculdade voltada para o empreendedorismo. Dois pontos importantes, né? Acho que, primeiro, com relação a ministério ou não ministério, a gente ainda no Brasil, acho que o ministério ele é importante em alguns momentos para declarar, para sinalizar a importância. Acho que definitivamente o momento atual não permite isso, mas a gente tem que lembrar que a gente ainda acredita muito na inauguração, né, do prédio, da fita que é cortada, e esse trabalho que trabalhar para promover o empreendedorismo sem glamour, né, que é trabalhar no bastidor, dia a dia, coordenar, ligar, brigar, etc. Isso aí não é matéria, isso aí a gente não discute, e esses são problemas bastante sérios. E com relação a... Então, para mim, é tão simples quanto criar mecanismos empoderados de orquestração. Se vai ser um ministério, se vai ser uma Câmara que vai reportar para a Casa Civil, se vai ser qualquer outra coisa, não importa, desde que tenha capacidade e tenha... consiga conquistar tempo do próximo presidente da República. Acho que esse é o mais importante. Com relação à capacitação, a gente, da mesma forma, a gente estuda para ser médico, estuda para ser advogado, estuda para ser jornalista, mas, por alguma razão, quando o assunto é montar o seu próprio negócio, a gente acha que a gente nasceu sabendo. E aí comete um monte de erros. As pesquisas que o próprio SEBRAE faz ao longo do tempo mostram que, para além da burocracia, parte grande dos problemas que os empreendedores enfrentam na hora de fechar uma empresa, etc., tem a ver com briga de sócio, tem a ver com baixa capacidade de gestão, tem a ver com não saber fazer a conta no final do mês, exatamente, misturar vida privada com vida pública, o Bruno está lembrando aqui, vida empreendedora. Então, falar de capacitação num país onde a gente ainda tem tantos problemas de educação geral, quando a gente vai para o assunto do empreendedor, a gente tem que lembrar que também vale para ele. Porque, no fim do dia, a gente está tendo uma legião de empreendedores que vão, ou porque são empurrados a isso, ou porque é o espírito do tempo, as pessoas estão empreendendo mais do que empreendiam na década passada, mas as pessoas escolhem empreender sem se preparar. O que, para mim, é absolutamente um paradoxo do nosso empreendedorismo. Porque empreender sem se preparar nesse ambiente caótico que a gente estava citando agora há pouco é a receita para dar errado. Para além do ambiente caótico, tem toda a questão do crédito e do financiamento também, que eu queria que vocês comentassem. A dificuldade de acesso, né, e o que esperar daqui para frente, e também a receita para... Essas são muitas, né?
poucas avançam. Bom, financiamento e crédito é um assunto complicadíssimo aqui no Brasil, mas tem algumas alternativas que já estão surgindo para tentar facilitar isso. Vou começar primeiro com crédito. Conseguir crédito já é uma dificuldade para o microempresário. Então, ter acesso é uma grande dificuldade. E o nosso sistema bancário / financeiro é muito arcaico. Ele é super antigo. Ele tenta replicar moldes americanos, europeus. Pouquíssimos bancos. Exatamente. Ele é concentrado. E o que a gente tem visto é que existe uma tentativa de melhoria incremental desse sistema. Em paralelo, pelas pessoas que já fazem esse trabalho no Brasil hoje. Em paralelo, está surgindo uma nova linha de empreendedorismo na seara financeira, que inclui a de crédito, que começa a propor uma solução que não existe. Hoje, ela parece simples. Eu vou dizer, a gente fala muito de fintech, mas em termos práticos, o que essas empresas têm feito? Elas têm olhado o empresário, o microempresário, de forma individual para conceder crédito, integrando base de dados e informação. Então, agora a gente para de oferecer crédito no atacado e começa a oferecer crédito para o indivíduo. Então, talvez esse indivíduo, ao invés de ter uma taxa de juros de 5% ao mês, talvez ele especificamente, muito embora ele esteja no mesmo bairro, tenha a mesma profissão, talvez ele seja muito cuidadoso com o dinheiro dele e ele possa pegar uma taxa de 1%. E tem gente que está fazendo isso. E aí que eu falo sobre desenvolver o cenário empresário de forma completa. Pequenas empresas baseadas em tecnologia, mas para o mercado de crédito, estão começando a oferecer soluções individualizadas. E isso começa a criar uma possibilidade para esse microempresário se desenvolver. O investimento, e agora isso é para o micro, então eu acho que a solução não virá do que a gente tem hoje das grandes corporações. Eu acho que as soluções para crédito, para o microempresário, estou falando do cara que quer montar uma banca, não estou falando da grande empresa de tecnologia, estou falando do cara que quer montar uma banca. Eu acho que essa solução virá dos novos bancos, das novas financeiras, que apesar de precisarem ter nomes tradicionais por questões de regulamentação, estão fazendo coisas que não são nada tradicionais, que é olhar o indivíduo. E agora, pensando em investimento de maior porte, a gente está começando a ver o mundo olhar para o Brasil. O mundo está percebendo, e aí eu volto a falar de um tema que eu particularmente gosto muito, que BRICS, a sigla não surgiu à toa. A gente é muito parecido com China, Índia e África do Sul e Rússia. Muito embora a gente goste de pensar que a gente é muito parecido com os Estados Unidos e com a Europa, porque a gente vê muito seriado, muito filme, muito Hollywood, a gente é muito mais parecido com a China, por exemplo. A gente é muito mais parecido com a Índia. E lá o pessoal está começando a implementar tecnologias e olhar para a gente e falar assim, olha, esse pessoal que está com problema de mobilidade, a gente está resolvendo aqui com tecnologia. E de uma outra forma. Esquece tecnologia. A gente está resolvendo de uma outra forma. Se a gente está tendo retorno no investimento aqui no nosso país, lá nesse tal de Brasil tem 210 milhões de habitantes. Talvez eu consiga também ter retorno no meu investimento lá. E eles estão trazendo conhecimento, tecnologia e dinheiro para o Brasil. E aí é a hora que eu falo para o brasileiro, aproveita a onda e invista no Brasil. Pega o pessoal que está começando a resolver problema muito sério e muito basilar, de uma forma um pouco diferente, e investe. Porque se a gente tem problema de moradia, está começando a surgir empresas de moradia que estão tentando resolver esse problema. Financeiro, mobilidade, estão começando a surgir e essas oportunidades de investimento estão começando a atrair investidor internacional para o Brasil, em grande escala. E eles estão investindo no cara que está lá no início. Esse não é o cara da banquinha lá na feira, mas ele é o cara que começou ali na faculdade, que vai gerar solução para os outros. Então, eu tô começando a ver, a gente está dentro do mundo empresarial ali, a gente está começando a ver soluções para a massa, que, a despeito de todas as dificuldades de se empreender no Brasil, está começando a pegar. Há 10 anos atrás, ninguém se falava no termo startup, fintech não existia. Hoje em dia, esse negócio já é comum e está começando a resolver problema para a massa e não mais para a elite. E é aí que começa a melhoria do crédito, o incremento do investimento
E aí soluções para não mais milhares de pessoas, mas para dezenas de milhões. Eu acho que a gente está caminhando para esse caminho, e se a gente puder ter políticas públicas que fomentem e que tirem um pouco das pedras do caminho, ao invés de ter abismo, ter ponte, a gente vai começar a ter uma revolução no setor de crédito e investimento propulsionado pelo empreendedorismo. Professor, financiamento e crédito. Vamos lá, eu posso voltar rapidinho para a educação, que é uma área que me interessa bastante. Eu acho que a primeira questão a gente tem 3 fatores limitantes muito claros da pesquisa que é recorrente aí ao longo do tempo. O primeiro é políticas governamentais, o segundo é apoio financeiro, o terceiro é educação e capacitação. Então, assim, sempre concordei, né, com o que o Juliano falou, achar que empreender é algo que se faz na raça, da época dos nossos pais, dos meus pais, dos nossos avós. A gente já vê claramente os empreendedores, principalmente jovens, optando por empreender com um nível de educação maior. Quando a gente fala de um nível de educação maior, é ensino médio, né? A gente, os empreendedores estabelecidos, muitos ainda são na raça, sem educação nenhuma. Hoje a gente já começa a ver um movimento muito claro de melhora nessa condição, nessa questão da capacitação do empreendedor, mas ainda é muito baixa. Quando a gente fala em capacitação e educação, não é só do empreendedor, a gente precisa lembrar disso, mas também do seu funcionário, da pessoa que está lá na ponta e vai precisar, por exemplo, aplicar uma nova tecnologia e não consegue fazer isso. E precisa ser trocada, substituída, para que eventualmente alguém consiga sim adotar aquela tecnologia. Uma outra coisa que eu acho importante, a gente tem vários programas assim lá na FGV, é questão de você tem necessidades específicas de nicho. Então, a gente tem, por exemplo, os programas de enorme sucesso de empreendedorismo feminino, né? Então, ex-alunas como Ana Fontes, Bitumami agora com a Dani Junco, e várias outras que estão criando redes com centenas de milhares de mulheres que ajudam a se capacitar, a se apoiar, e aí, a partir daí também, até ajudar a co-investir em novas oportunidades para que você tenha um movimento aí que seja sólido e consistente. Uma coisa interessante de lembrar é que a gente também tem, né, o surgimento das fintechs, principalmente com metodologias, né, com uma eficiência muito maior, com taxas de juros bastante menores que o que a gente vê aí dos bancos, né, tradicionais, e a gente vê claramente que isso tem movimentado muitos empreendedores que agora conseguem ir lá e deixar o seu veículo ou deixar o seu imóvel aí como garantia e conseguir taxas bastante razoáveis que é possível de se pagar ao final do ano, né? Então, a gente já vê isso. Uma coisa interessante que eu gostaria de destacar é a ideia do equity crowdfunding, né? Então, você agora, a partir do crowdfunding, conseguir participar de empresas, startup, de novas empresas. É importante lembrar que a regulamentação desse equity crowdfunding foi feito junto com empreendedores. Então, a importância desses empreendedores também interagir com o poder público de maneira absolutamente aberta, né, e com interesses comuns, para que se desenvolva essa nova mentalidade. É muito importante, muitas vezes essa pessoa que está ali no órgão de regulamentação e etc., ele tem uma forma de pensar que não é a forma de pensar desses jovens, aí, principalmente de negócios com base em tecnologia. E aí, você trazendo a questão da Índia, é muito interessante o fenômeno do inovação frugal, né? Ao invés de a gente ter cada vez mais sistemas mais complexos, com maior tecnologia, que vai ter ali 20 mil features diferentes, que você pode fazer tudo, inovações simples, eficazes e eficientes, que vai resolver um problema específico. Eventualmente que seja aquele crédito inicial, aqueles 10 mil reais, quando a gente fala, né? A gente um dos dados bem claros esse 1,1% da população adulta que investe em negócios de terceiros, eles normalmente investem $2.500. Ou seja, aí os seus 10 mil reais que seja, né? 7 mil, 8 mil, 10 mil reais. Esse é o valor do investimento inicial maior aí no contexto brasileiro, ou seja, não é muita coisa, é possível que a gente estimule aí uma grande quantidade de empreendedores a tentar, a aprender, a fazer esse primeiro passo com menos recursos do que o que a gente imagina. Vou seguir com o tema, deixa eu colocar uma curiosidade aqui para você, Bruno. Qual que é o perfil do empreendedor? Mulher, homem, empreende mais, menos, jovens?
tem mudado bastante nos últimos anos, a ponto de hoje, de cada 100 empresas são abertas, 51 são abertas já por mulheres. As mulheres, ainda que o estoque de empresários e empreendedores seja muito masculino, né, os novos empreendedores têm uma cara diferente, né? Geralmente são mulheres e são cada vez mais jovens. Esse é o novo perfil do empreendedor. Mas para falar um pouquinho ainda de crédito, esse problema a gente esbarra muito ainda no próprio trabalho do Sebrae. Porque, veja, a gente hoje tem um orçamento de quase 400 milhões de reais por ano em São Paulo, para apoiar diretamente o empresário, o empreendedor. Muitas vezes a gente investe esse recurso na capacitação. Só que o sujeito capacitado vai precisar de crédito para empreender. Não tem. E aí o que a gente percebia no Sebrae? Puxa vida, estamos morrendo na praia. Estamos fazendo um investimento alto nessa turma, só que essa turma pega essa bagagem conseguida junto ao Sebrae e não consegue empreender, porque não tem crédito. Aí nós nos desafiamos aqui em São Paulo a fazer o que a gente achava mais difícil, que é criar uma linha de crédito para a base da pirâmide, que é o empreendedor individual. Né? Hoje, aliás, é o principal cliente do Sebrae, né? É quem mais nos procura para ter capacitação. Então, nós nos desafiamos a ofertar um crédito para quem está absolutamente à margem do sistema financeiro de crédito, que é o empreendedor individual. O sujeito não tem crédito junto aos grandes bancos. Então, eu falei, vamos lá, vamos pegar essa turma, vamos oferecer para essa turma um crédito a juros zero, só que, em vez de olhar para a pessoa física dele, para ver se ele está ferrado no SPC, se ele tem problemas, vamos olhar para o plano de negócio. Vamos ver se ele tem, de fato, condição de receber o crédito. Inverter a lógica de quem hoje empresta dinheiro no Brasil. Não olhar para aquela ficha do banco, mas olhar para o negócio desse sujeito. Será que esse negócio tem condição de ir para frente ou não? Se a resposta for sim, vamos apostar nesse cara. E nós criamos uma linha de crédito para isso. Falei, Bruno, você é maluco? Você está criando uma linha de crédito a juros zero. Então a linha funciona assim: R$20 mil no máximo, 36 meses para pagar, com 6 de carência, juros zero para quem paga em dia. Então, se o sujeito pegou R$20 mil, se ele pagar em dia as prestações para o Sebrae, ele vai devolver os mesmos R$20 mil ao longo de 36 meses. É juro negativo na prática, porque nem a inflação a gente corrige, e essa engenharia financeira foi possível porque nos valemos do fundo de aval do governo do Estado, e o governo também está pagando a equalização. Então, o Sebrae entra com o principal, o governo do Estado entra com a equalização do juro e garante o dinheiro do Sebrae caso haja inadimplência. Essa é a engenharia financeira que a gente encontrou para fazer esse programa. Sabe qual é a inadimplência, Silvio? 0,7%. 0,7%. O que mostra que, se a gente inverter essa lógica e olhar mais para as pessoas, e mais do que isso, olhar para o negócio, esse negócio vai funcionar ou não vai funcionar? Vamos apostar nesse cara ou não vamos? E a gente consegue destravar um pouquinho a questão do crédito no Brasil. Tem dois pontos importantes, um sobre perfil, outro sobre acesso a capital, né? Acho que tem só para agregar pontos novos aqui, né? Acho que o primeiro é a gente lembrar que existe uma enorme assimetria de informação entre os empreendedores sobre fontes disponíveis de capital, né? Assimetria. Eu antes da TOTVS, eu dirigi a Endeavor por muitos anos, e a gente fez vários estudos que mostravam o tamanho da assimetria na distribuição de capital, por exemplo, de um ente público, uma FINEP ou um BNDES que estão no Rio de Janeiro. Você tem mais recurso aportado no Rio de Janeiro, porque as redes das pessoas que conhecem o fulano, que conhece o fulano, que conversam sobre isso na mesa de bar, estão ali. Então, a gente tem um problema hoje no Brasil, que é acessar a informação. Um empreendedor não sabe exatamente, se a gente passar aqui na rua agora e perguntar, quais são as fontes disponíveis para eles, públicas, privadas, onde ele vai encontrar, como centraliza essa informação e trabalha com isso. Então, a gente precisa trabalhar muito nesse lado de dar informação de forma simples, direta. Hoje tem tecnologia para tudo, é possível ter tecnologia para isso também, então a gente precisa trabalhar um pouco desse lado. Com relação a perfil, eu queria trazer também um outro bicho para a conversa, que é o empreendedor que cresce. O que a gente chama de scale-up, né? Esse cara, a gente tem alguns desafios que envolvem gênero, envolvem formação, envolvem uma série de coisas. Mais de 70% dos empreendedores que estão crescendo aceleradamente são homens.
o que nos cria um problema aqui de partida, né? Como fazer para que esse enorme contingente de mulheres empreendedoras efetivamente consiga crescer e ter performances nos mesmos níveis que empresas que a gente tem visto de homens. Primeira coisa. Segunda coisa, super relevante a gente começar a discutir idade. A gente estereotipa muito a startup como aquela coisa construída pela molecada, só que a gente vê que as startups que conseguiram criar valor, tração, etc., são as startups de velhinhos, né? São as startups de pessoas que têm experiência, formação, tempo, dinheiro e que conseguiram pegar tudo aquilo que elas desenvolveram ao longo da sua trajetória profissional e transformar num negócio que deu certo. Estamos aqui com um exemplo bem específico no painel aqui, que é a 99. Então... Só deixar claro que quem fundou... O Paulo... Tem Paulo Veras, o Paulo que eu acho que na classificação dele estaria nos velhinhos. Exato. Muito embora o Paulo, quando começou no 99, eu acho que tinha 30. O Paulo vai me matar se eu falar 39. isso, mas o Paulo é um pioneiro de negócios na internet nos anos 90. Então, são 15, 20 anos de experiência acumulada e a gente tem que lembrar desses atores, porque mesmo as pessoas com muita experiência e que conseguiram transformar a experiência em negócio que deu resultado, mesmo nichos de mercado que ainda não estão performando e que a gente precisa entender como fazer para acelerar o seu desempenho, precisam ser temas de discussão futura nesse e em outros painéis. Olhando ali no painel, tem 4 minutinhos e a gente podia ficar aqui conversando aí mais umas 4 horas, mas para seguir aqui o script, eu vou deixar então, como o Augusto Nunes falou agora há pouco, quando entrevistava o Afif, menos enfadonho, então aquela 1 minuto para cada um, né, como se fosse deixar 1 minuto para vocês deixarem um recado final aí, pensando no Brasil que virá, né? O Brasil que virá não é mais fácil do que o Brasil que existe hoje. A grande realidade é que na visão do empreendedor, todas essas dificuldades são oportunidade de negócio. E essa oportunidade de negócio ela é boa para quem empreende e para quem investe. Então, se eu tiver que dar um recado para o futuro aproveitem o Brasil, a gente ainda tem muito problema. E problema bom de resolver. Vamos lá. Eu acho que uma mensagem final importante é a questão que não existe empreendedor que não seja positivo, né? Que não enxergue os problemas, as dificuldades como oportunidade. Nunca vi alguém que não vê a vida com uma certa positividade, dando muito certo aí na nossa vida e ao redor. Então, acho que a questão principal é sempre olhar para frente com positividade, olhar, entender, conseguir ler um pouco o que está acontecendo aí, os próximos passos, esse novo congresso. Existe uma renovação importante para que a gente acompanhe. E nunca perder a motivação, porque empreendedor é resiliente, empreendedor é, sim, aquele que enxerga oportunidade onde, às vezes, ninguém vê, e é muito importante a gente manter essa positividade aí de enxergar o futuro como algo próspero e nunca desistir, né? Manter aí a nossa tradição de não desistir nunca. Eu acredito no Brasil e tenho certeza que todos estão aqui acreditam também. A gente tenta fazer o nosso papel nesse processo. Bom, eu sou muito otimista em relação ao que vem por aí. Para responder de forma objetiva a pergunta desse painel, acho que é possível, sim, construir um ambiente menos hostil para quem empreende, e essa possibilidade ela virá, e é por isso que eu sou otimista, da pressão dos empreendedores, né? Esse assunto veio no Brasil para ficar, né? Hoje, o tema do empreendedorismo é muito forte. Não é à toa que é o principal desejo hoje do jovem, né? Minha geração, talvez a nossa geração toda aqui, não tinha isso como principal objetivo ainda, né? Ainda era o sonho de trabalhar numa empresa única, fazer carreira, ou eventualmente prestar concurso público, como ideal de vida. Mas a molecada que está aí não tem mais esse pensamento, né? Quando você pergunta hoje para um jovem dos seus 17, 18, 19 anos, o que ele quer fazer da vida, ele quer ter o seu próprio negócio, né? E é essa mentalidade que vai empurrar o Brasil para frente, e é essa mentalidade que vai ajudar a gente a destravar os caminhos que ainda precisam ser destravados. Acho que a gente tem que lembrar que empreendedorismo é o lado cheio do copo, né? O Brasil que dá certo. A gente não pode esquecer disso nunca, porque tanto problema, tanta coisa para resolver no Brasil, e tem um contingente enorme de pessoas que acordam todos os dias
para fazer o seu negócio girar, empregar gente, crescer, e essas pessoas precisam ser aplaudidas. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa lembrar sempre no Brasil, e a gente tem uma vocação histórica de demonizar empresário e empreendedor, eu acho que a gente precisa lembrar que o empreendedor, no fim do dia, é um baita de um herói, nessa brincadeira toda que a gente vive no Brasil. E segundo, a gente lembrar que a gente está prestes a uma mudança importante de governo, e a gente tem que lembrar que não tem bala de prata. Esse processo é um processo longo, é um processo que tem muito mais bastidor do que discurso, tem muito mais solução que vai ser construída à base de coordenação do que na base do eu digo ou eu não digo, ou eu apoio ou eu não apoio, embora o apoio seja importante. A gente garantir aqui, entre nós que estamos aqui no painel, quem está ouvindo e quem está empreendendo no Brasil, que a gente tenha capacidade de fiscalizar e cobrar por ações coordenadas para a gente resolver os problemas que a gente citou aqui. Porque se a gente não tiver isso, a gente vai ficar aqui, a gente vai ter mais uns 20 anos de painel aqui para discutir os problemas do empreendedorismo brasileiro. Então, discurso só não basta, a gente precisa de ação, e mais do que ação coordenada entre diferentes atores. Muito bem, queria agradecer aqui em nome da Jovem Pan, Juliano, Bruno, Matheus, Marcos, e também a nossa plateia. A gente vai fazer um break, e na sequência, Denise Campos de Toledo volta entrevistando os assessores dos candidatos à presidência da República. Denise, ó, cravado, hein? 0-0 ali, ó. Nem um segundo.